Olá! A gente sabe que as decisões do Supremo Tribunal Federal, o STF, mexem com a vida de todo mundo, né? Pois é, e hoje a gente vai dar uma olhada de perto em 5 julgamentos bem recentes, todos do informativo 1197. A ideia é entender como o tribunal está, na prática, moldando as regras do jogo aqui no Brasil. Então, vamos lá. Quando a gente olha para essa imagem, para a arquitetura imponente do STF, é fácil esquecer o que acontece lá dentro. Mas é justamente por trás dessas colunas que são decididas coisas super importantes sobre os nossos direitos, nosso dinheiro e até sobre a divisão de poder no país. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Bom, para organizar nossa conversa, a gente dividiu tudo em 4 partes, ok? Primeiro, vamos falar sobre direitos e deveres em manifestações públicas. Depois, a gente entra naquela briga clássica de poder, estados contra o governo federal. Em seguida, vamos ver umas decisões que mexem direto no nosso bolso e na carreira. E no final, a gente amarra tudo para ver o quadro geral. Então, vamos começar com um assunto que é, olha, a base da nossa democracia, o direito de ir para a rua se manifestar e qual é a responsabilidade do Estado quando alguma coisa dá errado. Para a gente entender bem essa decisão, tem um conceito-chave que precisa ficar claro, a tal da responsabilidade objetiva do Estado. Parece complicado, mas a ideia é simples, viu? Pensa assim, se um agente do Estado, tipo um policial, causa um dano a alguém, quem tem que pagar a conta é o Estado. E o mais importante, não precisa ficar provando se o policial teve culpa ou não. A regra geral é que o Estado é responsável. Ponto. Beleza. Agora a pergunta que chegou lá no STF foi exatamente esta aqui. Imagina a cena. Uma pessoa é ferida pela polícia no meio de uma manifestação. Para ela conseguir ser indenizada pelo Estado, ela tem que carregar o fardo de provar que, olha, eu não tinha nada a ver com isso, eu era só um espectador inocente. Essa era a grande dúvida. E a resposta do Supremo foi um não, bem grande, bem claro. A decisão é cristalina nisso. Olha só, o simples fato de alguém estar presente numa manifestação não faz dessa pessoa culpada por qualquer coisa que aconteça com ela. O ponto crucial aqui, a grande virada de chave, é que o jogo virou. O ônus da prova foi invertido. Ou seja, agora é o Estado que tem que se virar para provar que a culpa foi exclusivamente da vítima, não o contrário. E o que isso muda na prática? Muda tudo. Isso reforça demais o nosso direito de reunião e manda um recado bem direto para as forças de segurança, né? A responsabilidade por qualquer dano é a regra. É uma proteção gigantesca para a cidadania. Ok, saindo um pouco do direito individual e entrando agora numa verdadeira arena do poder, nossa segunda parte é sobre um conflito clássico no Brasil, a famosa batalha de competências. A pergunta é sempre a mesma. Até onde vai o poder de um Estado e onde começa o poder do governo federal? A gente tem 2 casos bem recentes que ilustram essa tensão perfeitamente. E a base para toda essa discussão é o que o direito chama de repartição de competências. É um princípio que está lá na Constituição e que basicamente organiza o país. Para facilitar, pensa nisso como se fosse um grande manual de instruções que diz quem pode criar leis sobre cada assunto. Alguns temas são nacionais, para todo mundo, e outros são regionais. E essa tabela aqui na tela mostra essa divisão de um jeito bem claro. De um lado, a gente tem a União, o governo federal, que cuida dos temas de interesse de todo o país, sabe? Coisas como política de crédito, energia elétrica. A ideia é ter uma regra única que valha para o Brasil inteiro. Do outro lado, os estados. Eles podem criar leis sobre os interesses locais deles, mas com uma condição bem importante, sem pisar no campo da União. E os 2 casos que a gente vai ver agora são exemplos perfeitos dessa tensão. O primeiro caso que a gente vai analisar veio lá de Rondônia. O que aconteceu foi o seguinte, o Estado criou uma lei que permitia que um servidor público simplesmente cancelasse um empréstimo consignado sem precisar da aprovação do banco. Isso valeria se o banco estivesse passando por uma liquidação extrajudicial. Aí a pergunta que fica é, um Estado tem poder para criar uma regra dessas? E a decisão do STF foi unânime. Não, não pode. A lógica é bem direta. Regras sobre contratos, sobre política de crédito, tudo isso é assunto da União, do governo federal. Resultado, a lei de Rondônia foi derrubada. Mas por que isso é tão importante? Pensa bem, isso garante que as regras do sistema financeiro sejam as mesmas, não importa se a pessoa está em Roraima ou no Rio Grande do Sul. Imagina a confusão que seria ter 27 legislações diferentes sobre empréstimos. Seria o caos, né? Então essa decisão reforça uma ideia-chave. Nesse campo, ter uma regra nacional única significa mais segurança, tanto jurídica quanto econômica. Agora, vamos para o segundo caso, que veio de Santa Catarina.
Lá, uma lei estadual obrigava as empresas de energia a investir uma parte do dinheiro de pesquisa em projetos de tecnologia bem específicos, como o uso de carvão mineral. E de novo a gente cai na mesma pergunta: o Estado pode obrigar isso? E mais uma vez a resposta do STF foi não. A lógica é a mesma do caso dos empréstimos. O tribunal entendeu que legislar sobre o setor de energia é uma tarefa do governo federal. Então, a lei de Santa Catarina também foi derrubada. O impacto aqui é gigante, porque se trata de manter uma política energética nacional única, coesa. Pensa comigo, decisões sobre a matriz energética de um país inteiro, se a gente vai incentivar o uso de carvão ou não, isso tem consequências que vão muito além das fronteiras de um único estado. O que o STF está dizendo, no fundo, é que essa discussão tem que ser nacional, tem que acontecer lá em Brasília. Muito bem, agora vamos mudar de assunto e falar de algo que afeta todo mundo de um jeito bem direto: o bolso e a carreira. Duas decisões recentes do STF foram exatamente sobre isso. Uma sobre multas, outra sobre a aposentadoria. A primeira questão é um debate que, nossa, já tem tempo. A Constituição é clara, proíbe usar o salário mínimo como indexador, ou seja, vincular o salário mínimo para qualquer fim. Ok, mas e na prática? Isso quer dizer que um órgão de fiscalização, sei lá, um conselho profissional, não pode criar uma multa do tipo multa de 3 salários mínimos? Essa era a dúvida. E aí, pode ou não pode? O STF finalmente bateu o martelo. Pode sim, é constitucional. Mas aqui tem um pulo do gato, a distinção que o tribunal fez e que é super importante. Uma coisa, disseram eles, é usar o salário mínimo só como uma referência, um ponto de partida para definir o valor da multa na hora em que ela é criada. Outra coisa, totalmente diferente, é usar o salário mínimo como um indexador, que faria o valor da multa subir automaticamente toda vez que o mínimo fosse reajustado. Isso a Constituição proíbe. Então, no fim das contas, a decisão traz mais clareza e valida um monte de multas administrativas que já eram calculadas assim no país. Outro debate do dia a dia é sobre a aposentadoria dos servidores públicos. A Constituição diz que para ter direito a certas regras de aposentadoria, o servidor precisa ter um tempo mínimo de 5 anos no cargo efetivo. A questão toda é, o que afinal significa cargo? É a carreira inteira da pessoa ou é só uma etapa específica dela, como um nível ou uma classe? E essa tabela na tela mostra direitinho onde estava o conflito. O estado de São Paulo, por exemplo, apertou a regra. Passou a exigir 5 anos no mesmo nível ou classe da carreira. Só que o STF foi lá e freou essa interpretação. Disse que não. A Constituição fala em 5 anos no cargo efetivo, que é a carreira como um todo, e não em um degrau específico dela. Como a regra de São Paulo era mais rígida, ela foi considerada inconstitucional. O recado do Supremo aqui é bem claro. Os estados não podem criar obstáculos extras para a aposentadoria dos seus servidores que não estejam na Constituição. Certo. Nós passamos por 5 casos bem diferentes. Agora vamos dar um passo para trás e tentar conectar os pontos. O que esse conjunto de decisões revela, afinal, sobre a visão atual do STF? Se a gente juntar todas essas peças, qual é a fotografia do Brasil jurídico que o STF está nos mostrando com essas decisões? Bom, de um lado, a gente viu um tribunal que reforça a proteção do cidadão contra o poder do Estado, como vimos lá no caso das manifestações. Por outro lado, ele reafirma que temas estratégicos como finanças e energia têm que ser centralizados nas mãos da União para garantir a humanidade nacional. E, ao mesmo tempo, o tribunal resolve questões super práticas do nosso dia a dia, como validar o cálculo de multas e garantir regras de aposentadoria. No fim, um retrato desse equilíbrio constante entre direitos individuais, a divisão de poderes e a vida como ela é. E para a gente fechar, fica uma reflexão. De todas essas decisões que a gente viu, umas que reforçam direitos, outras que organizam o poder no país e outras que ajustam regras da economia e do trabalho, qual será que vai ter o maior impacto no dia a dia e no futuro do Brasil? É uma questão para se pensar, não é mesmo?